Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu recebo o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular, para contar para a gente um pouquinho as novidades, não é? Tudo bom? Tudo bom? É um prazer estar mais uma vez com todos os nossos telespectadores aqui do seu programa e mais uma vez com você, podendo falar sobre essa técnica que vem crescendo cada vez que passa, 1 mês, 2 meses. Eu falo que em pesquisas no mundo está todo ano acontecendo novidades e coisas novas, formas de tratamento, formas de tratar a pessoa, que vem cada vez ampliando o fortalecimento do tratamento para que a pessoa fique por mais tempo em equilíbrio. Então, Alberto, tem algum outro nome, terapia ortomolecular? Tem, pode ser chamada de oligoterapia. Tá? Oligoterapia, porque são os oligoelementos, não é isso? Porque a ortomolecular ela tem uma visão alopática, que pode ser vista, e tem a visão terapêutica. Tá? Nós trabalhamos com a visão terapêutica, onde na França isso, na verdade, é um curso de 6 anos que a gente faz, com 4 anos com 2 de bioquímica, onde você aprende todas essas técnicas. Lá é uma faculdade, aqui ela entra como uma extensão universitária. Tipo, não se aprende a ortomolecular dentro de uma faculdade de fisioterapia, de medicina, a pessoa vai ter que fazer uma extensão universitária. E quem opta pela visão na terapia, na visão terapêutica, nós não trabalhamos com quantidade de produto, e sim com reação de produto. Por exemplo, oligoelemento, são elementos que você encontra dentro até da própria alimentação. Só que você não desgasta só pela alimentação, você desgasta desgasta pela herança genética que você já traz com algumas carências desses elementos, já vem de pai e mãe, tá? Já vem por genética, e mais uma alimentação, fatores emocionais, sentimentais, a vida que você vive, o dia a dia, o estresse. Eu falo que é como se fosse vírus do computador que entra também pela nossa memória, entra pelos nossos pensamentos, pela nossa própria personalidade, além também da má alimentação. Então, no caso, o oligoelemento ele tem que ser reposto. Porque o oligoelemento, na verdade, a gente faz na avaliação, hoje eu falo que ela chega a um nível, a avaliação da terapia, que nós contamos para o paciente porque nós vamos tratar. A gente não pergunta o que te trouxe, isso que é diferente. Porque toda pessoa baixa elementos que montam uma estrutura química. Essa estrutura que foi baixando desde quando a pessoa nasceu até hoje, ele mostra pelos elementos quais são os sintomas que estão por trás deles. Então, se está me montando uma estrutura na avaliação, eu tenho que saber para que servem aqueles elementos que me apareceu. Então, eu começo a contar para a pessoa por que eu vou tratá-la em cima daquilo. Mas numa ordem que fala sobre a personalidade da pessoa, do lado emocional da pessoa, porque emoções são muitas, e da parte física, que pode ser um monte de coisas. E tem que bater diretamente com o que ela iria nos contar. Então, os oligoelementos, vamos dizer assim, tem que ser repostos, é isso? Porque eles são pequenas partículas. O que é um oligoelemento? Eu até, como eu diria, eu encontraria o elemento químico no alimento. Certo. Mas se fosse só isso, eu não ia, de repente, nem estudar. Eu ia comprar, de repente, uma substância de farmácia, rico em vitaminas e minerais. Tem vários complexos que são ótimos, ou comeria de repente num self-service onde tem toda aquela comida colorida lá. Mas só que muitas vezes você usar aquela quantidade sem estar reagindo a ela, é como se você muitas vezes estivesse jogando sementes numa terra que não está muito boa. Então o que o oligoelemento faz? Você manipula o elemento químico, ele fica pequenininho, ele é uma pequena partícula, um traço vestígio de um elemento químico, só que ele ganha numa potência, então ele é chamado de catalisador. E catalisar o que é? É produzir reações. Então, seria melhorar adubar essa terra. A definição bioquímica é produzir reações bioquímicas nas enzimas para que o metabolismo por si só comece a reagir e o emocional também. Por isso que em São Paulo, inclusive eu tenho um instituto aqui e em São Paulo, e eu vou fazer aqui em Santos também. Eu peguei um aquário e fiz ele com uma camaninha de pedras, tá? Com um pouquinho de argila. Aí coloquei uma segunda parte que entra um monte de substâncias de adubo e na primeira parte uma graminha. Então eu dividi em 3 camadas. Sim. E coloquei uma planta lá. Aquela planta não morre, ela está bem adubada pela segunda camada. E o pessoal vê que é a mesma planta que está lá dentro. Só que é lógico que a gente cuida dela. Por que eu fiz em 3 camadas dentro do aquário? Porque o aquário representa o nosso corpo, que entra a média de 70%, 75% de água. Sim. Então a nossa água tem que estar limpa, vamos dizer assim. Você tem que jogar um cloro lá para limpar aquela água, se fosse um aquário. Para nós eu tenho vários elementos.
elementos que estão relacionados à personalidade e à emoção ao lado físico. Ah, que interessante. As 3 camadas eu representei o adubo na segunda. Por que na segunda camada? Porque a gente faz a reposição pela derme e não por via oral. Então, às vezes a pessoa fica espantada, nossa, mas a nossa pele, ela transpira, ela respira, é o maior órgão do ser humano. Com certeza. E ela é dividida em 3 camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, hoje, quando você ouve falar de um produto que é transdérmico, por absorção via derme, é porque você passa para que ele absorva e chegue na segunda camada, que lá vai absorver também por vasos sanguíneos. Então, o que acontece? A pessoa começa, é tipo aqueles gels hormonais. Certo. Os adesivos anticoncepcionais. Então a gente faz o tipo de uma loção e de um gel, que é de uma base neutra e específica para absorção pela derme, onde a pessoa passa uma gotinha do tamanho de um feijão, como se fosse um comprimido. E ela só vai absorver aquilo que ela necessita. Aquilo que é necessário, evita o excesso e a parte digestiva. Pega só o que é necessário, produzindo as reações como se fosse um remédio que eu engoli, só que as boquinhas foram os poros. Já voltamos a falar.